começar da primeira parte do impacto geopolítico social, que é uma das chamadas dessa live, que eu tomei como referência o que você me mandou no privado, que eu achei bacana, o Bitcoin como fim do niilismo político, que eu tratei, né, de pesquisar um pouco mais do que é o niilismo, e me preparei para ouvir de você aqui de que forma o Bitcoin pode ser o fim do niilismo. Eu consigo imaginar vários caminhos, as pessoas aqui também, mas eu quero ouvir da fonte de quem tem nisso algo que importa de verdade, algo que importa pra caramba, que é você. Então, por favor, disserte sobre a sua visão do impacto geopolítico social do Bitcoin no mundo e a conexão disso com o fim do niilismo político. Uau, bom. Te joguei no fogo agora, hein? Não, é uma pergunta grande, estou pensando nas fatias. Bom, a tese geopolítica do Bitcoin, eu acho que ela é a mais maravilhosa de todas, né? Tipo, quer dizer, várias são, né? A energética também, mas... Sei lá, não sei se você já leu aquele livro, O Indivíduo Soberano. Estou lendo ele agora. Nossa, no meio dele. É maravilhoso, é maravilhoso. Sim. Essa tese de que o mundo muda de acordo com as condições macro-históricas... E com a lógica da violência. Exato, faz todo sentido. E entender isso, entender que a gente está no pêndulo da descentralização e, por agora, você falou, a lógica e o custo da violência, né? O custo da violência pelos estados agora é muito mais alto. Como é que eu não consigo concentrar e ler os comentários ao mesmo tempo que me trava a tela inteira? O custo da violência fica muito mais alto quando você precisa perseguir indivíduo a indivíduo. Então, essa questão do dinheiro virar digital, mais criptografado e protegido, significa que você não... Sei lá, por exemplo, o que aconteceu no Canadá, né? Em poucas palavras, assim, tipo... Não tem como um governo perseguir os seus cidadãos que nem o Canadá fez. Tipo... Sei lá, o Michael Saylor fala que o Bitcoin é a primeira forma de propriedade privada. Se eu quiser, eu posso morrer e levar ele para o túmulo. E se eu levar para o túmulo, você não vai conseguir pegar depois que eu morrer. Não é que nem o meu relógio de ouro ou meu cofre que depois que você me matar você tem acesso. Você não tem acesso. E isso muda toda a lógica da violência como um todo. Por isso que o Bitcoin já tinha sido previsto pelo pessoal do Indivíduo Soberano no livro dos anos 90. Porque aquela história que eu estava falando sobre o Bitcoin ser uma derivação lógica de um problema que já existia, mas a consequência também já é prevista. A consequência é que, conforme o Estado não tem acesso aos fundos do cidadão, o governo não consegue mais tomar o cidadão. Tipo, o Bitcoin não consegue ter emissão na hora que o governo quiser, portanto não tem inflação. Ou seja, o governo não consegue mais fazer guerra, fazer certas medidas que são impopulares só imprimindo dinheiro. A contribuição precisa ser voluntária. E você vai voluntariamente contribuir para coisas que você acredita que faça sentido e não contribuir para coisas que você não acredita que faça sentido. Então, diversas coisas impopulares que acontecem vão ser monetizadas. Ao mesmo tempo, mesmo nos lugares que ainda tem ditadores tiranos, e mais da metade do mundo é assim, tipo, é isso, tipo, a moça no Afeganistão, o cara na Ucrânia, sei lá, qualquer pessoa em qualquer lugar cagado do mundo consegue atravessar a fronteira ou com um pendrive que é desse tamanho, ou só com palavras decoradas na cabeça. Ou nem precisa ser decorado, você pode imprimir uma página e misturar dentro de várias páginas de um livro e fazer acontecer, sabe? Coloca lá no meio e você embaralha as palavras de um jeito que você entenda a lógica para quebrar o código dessa encriptação analógica. Sei lá, coloca a cada 3 frases a palavra que você quer salvar. Coloca no meio, você sabe a lógica, mas ninguém sabe. Isso muda tudo. Tipo, sei lá, quantas pessoas conseguiram fugir da Venezuela ou da Argentina levando todo o patrimônio em ouro? Nenhuma. Então o governo tem mais espaço para ser irresponsável também. Então, no fundo,
o Bitcoin permite desmonetizar a irresponsabilidade dos governos em muitos lugares do mundo. Não sei, assim, eu sempre fui uma pessoa focada em pensar nas premissas e isso, ao mesmo tempo, também é porque eu nunca consigo imaginar o futuro. Tipo, eu consigo tentar acreditar um modelo que faça sentido, mas eu realmente não consigo enxergar, sabe? Imaginar. E para mim as premissas são muito lógicas, mas eu não consigo ver o que vai acontecer disso realmente. Eu acho que é realmente do mesmo tamanho que nem a separação do dinheiro para o Estado. Quer dizer, da igreja para o Estado. Mas quem estava em 1450, né, porque começou a ter a prensa de Gutenberg, começou a circular os livros, as pessoas começaram a se informar, o conhecimento deixou de ser um monopólio da igreja. Quem estava nessa época não conseguia imaginar o que ia acontecer depois, não conseguia imaginar todo o iluminismo, toda a revolução científica, todas as eras das revoluções liberais, do liberalismo. Isso, sabe, por definição é o desconhecido desconhecível. É algo que você nem consegue imaginar. Em inglês é the unknown, uma coisa assim. E é isso, eu não consigo imaginar, eu só consigo entender pelas premissas que isso é tão camada basal da sociedade, que a mudança que isso gera é uma mudança que quando você muda a base, você automaticamente muda tudo que está em cima, porque está construído em cima da base. Você vai descartar essa base com isso aqui para construir algo que alguma coisa se aproveita, mas muita coisa ruim junto. Sim. Então, sei lá, muda a lógica da violência. Essa frase, se bem compreendida, já explica sinteticamente tudo. Inclusive, você comentou um negócio que eu queria abrir para quem está nos ouvindo, que eu li recentemente nesse livro, O Indivíduo Soberano, que é o seguinte, não vamos entrar no mérito aqui de religião e nem nada, mas do papel que a igreja um dia teve na nossa sociedade. Ela era a maior dona das terras, ela ditava como a sociedade deveria funcionar, o que as pessoas deveriam comer, com quem elas deveriam dormir, quantas vezes por ano elas poderiam transar, o que elas podiam comprar ou o que não podiam comprar. Da mesma forma que o Bitcoin, ele vai reduzir a importância do governo, né, e do Estado na sociedade, tal como a igreja perdeu espaço na sociedade como uma organização sociopolítica nas últimas centenas de anos. Assim como a igreja ela deixou de ter a influência que tinha por mudanças na camada base da sociedade, promovidas pelo surgimento das cidades ou de revoluções como a Revolução Industrial, Revolução Agrícola e tudo mais. O Bitcoin fará o mesmo com o Estado. O Estado perderá relevância na nossa sociedade, tal como a igreja perdeu, e um dia ele terá muito menos influência na nossa vida do que tem hoje. Enquanto no ápice do momento no mundo, onde muitas pessoas querem cada vez mais do Estado e acham que do Estado deveria vir o dinheiro. A solução, a resposta para tudo. É difícil que elas acreditem que o Estado não terá essa relevância no futuro, mas não terá. E o Bitcoin é uma das formas pela qual o Estado vai perder essa importância no tecido social, na camada base, como o Leta vinha falando. Então, incrível essa referência que esse livro faz, Leta, e que tem tudo a ver com o que você estava dizendo. Bom, e aí, agora precisamos falar do niilismo, né? O niilismo. Eu achei interessantíssimo o paralelo que você fez. O Bitcoin é o fim do niilismo político. Agora, o que é o niilismo? Então, o niilismo, eu diria que o Bitcoin é o fim do niilismo ponto existencial, assim, e também do niilismo político, porque, assim, acho que o político é uma consequência do niilismo, assim. E o que é o niilismo? Bom, pergunta, assim, no fundo, o niilismo é
é tipo você ser tão cético de tudo que você deixou de ter um significado, um sentido, um senso de propósito. No fundo, é a pessoa que se desengajou de todo o senso de propósito e, sei lá, de pertencimento, de potencial de crescimento de algo maior. É uma sensação de vazio, assim, de sombra. É um negócio difícil de descrever, mas muita gente sente, assim. Eu, como cientista natural, é muito fácil cair nesse tipo de coisa. É um pensamento muito... Eu não sei dizer se no mundo como um todo ele rola, talvez role, mas no estereótipo, no arquétipo que eu faço parte, assim, o povo mais ciência das naturezas, tudo mais, é um negócio bem comum, assim. É muito fácil você cair no pensamento que tudo é muito grande, eu sou um ponto insignificante, sabe? O mundo é gigantesco, o tempo é 4 bilhões de anos, então eu... Sabe, qual é o sentido? Qual é o propósito? E isso é uma coisa que tem umas discussões, sei lá que ramo isso é, sociologia, sei lá, mas, tipo, o ser humano foi se tornando menos conectado com os ritos e com as tradições religiosas e não encontrou nada em troca para colocar. Então, muita gente que não é religiosa tem um pensamento teórico, assim, o pessoal acha que é sociologia mesmo, que o fato do ser humano ter deixado de ter, sei lá, que ao ter todo o rito religioso, não é só uma questão do crer em Deus, tem toda a questão positiva do social, de você estar engajado, você está numa tribo, você está numa comunidade, você está num nós. O ser humano, ao ir perdendo esses laços, essas relações, ele vai caindo muito numa sensação de vazio. E isso é uma coisa que, sim, eu estava falando do meu ponto de vista de ciências da natureza, mas essa sensação de vazio por falta de laços e por relações efêmeras é um negócio que rola, assim, por toda a sociedade, assim. Tanto é que você já deve ter ouvido falar, aquele cara, o Bauman, que fala do mundo líquido e das relações líquidas e tudo mais. O que ele quer dizer é que as coisas são fluidas, as coisas simplesmente acontecem e desacontecem, não tem mais um senso de base, de pertencimento, de nós, sabe? Todo mundo está muito mais como indivíduo, assim. É engraçado falar isso porque teve a pandemia, e assim, a pandemia a gente foi controlado que nem um coletivo, mas isso não é excludente a, sei lá, um análogo a um bando de formiga. É um coletivo, mas individualmente são partículas que nunca necessariamente estão próximas uma da outra, elas ainda estão isoladas, elas não trocam intrasubjetividade, sabe? Elas não se comunicam mesmo, elas trocam um pouco de odor, mas elas ainda são uma formiga solitária num bando meio se movendo no shuffle. Então é um coletivo, mas ainda pode ser solitário. Sim. E isso é uma maneira de descrever o mundo no estágio atual, assim, sabe? A gente vive num mundo que todo mundo se viciou mais nisso e a gente não aproveita mais o presente, a gente só fica com a cara na tela e isso vai desconectando a gente. Essa desconexão vai gerando um senso de vazio e de falta de pertencimento. Então, assim, o primeiro passo para mim é que o Bitcoin me ajudou a curar o meu niilismo existencial, sabe? A minha falta de senso de propósito, de porquê, sabe? Eu sempre fui um cara desengajado, assim, sem... achando as coisas assim, eu faço o suficiente para estar de boa, eu não faço o máximo que eu consigo porque é algo que eu acredito. E isso são modos operantes muito diferentes. E tem muita gente na sociedade, eu sinto, e eu diria que isso com certeza deve ser muito estatisticamente relevante na bolha, muito mais do que na sociedade enorme, de pessoas que estavam simplesmente só desengajadas e o Bitcoin deu tipo uma chama, um chacoalhão, acendeu lá dentro um fogo que ele nem acreditava que tinha. Tipo, eu jamais pensaria que eu estaria aparecendo na frente de uma câmera, mas antes eu não gostava de reescutar minha voz no áudio. Para mim foi difícil pra caralho escutar a primeira podcast que eu gravei com o João Grilo, porque eu não estava acostumado a ouvir o som da minha voz e era algo que meio que me deixava desconfortável, assim, sabe? Tem um negócio que a gente escuta o som da nossa própria voz diferente do que é gravado, porque a gente escuta por dentro, não chega por fora. Então, sim, quando chega por fora é diferente, sempre causa uma estranheza quando você não está acostumado. Sim. E eu sempre fui a criança que não queria aparecer na câmera, não gravava vídeo, não tirava selfie. E é isso, sabe? Essa questão de mudança vem de um senso de propósito e de missão que
E faz sentido, sei lá, o João Grilo tá para publicar um texto aí que é Os Fanáticos, eu tô no aguardo, mas faz sentido o pessoal chamar a gente de um culto de fanáticos. Tipo, um texto que eu fiz, que tá na terceira parte do livro, que é sobre os bitcoinheiros, é justamente analisando o Bitcoin como se fosse uma religião. Tipo, chama o ethos dos bitcoinheiros. E analisa, tipo, a gente como uma tribo, como uma comunidade, do ponto de vista da perspectiva de que, ok, a gente é uma religião ou não? No meu ponto de vista, depende da sua definição semântica do que é uma religião. Ou seja, uma religião precisa ter um teísmo, precisa crer em um Deus. Isso são as religiões ocidentais. Desse ponto de vista, o Bitcoin não é uma religião. O budismo é uma religião? O taoísmo é uma religião? Dependendo do ponto de vista, sim ou não. Eles não têm teísmos. Você poderia chamar de uma corrente filosófica ou de uma religião ateísta, mas tem um conjunto de regras, de valores morais, de ritos, e nesse, sabe, tem um senso de pertencimento e de missão maior. Nesse ponto de vista, o Bitcoin pode sim ser visto como uma religião ou uma corrente filosófica. Então, depende das suas premissas. Mas o fato de ter tudo isso associado gera essa questão que, no ponto de vista do indivíduo, gera uma cura para o niilismo. No ponto de vista maior, a junção da cura do nosso niilismo individual com o Estado diminuindo, a gente não precisa muito mais premissa para melhorar o mundo. Sabe? Essas duas juntos já dá para crer que o mundo será melhor. Sim. Porque se o Estado está diminuindo, significa que as pessoas têm alternativas. Se o Estado está diminuindo e as pessoas têm esse direito, e ao mesmo tempo ter um dinheiro livre dá essa sensação de propósito, cara, depois disso, cada um seja feliz seguindo o seu próprio propósito. E se eu não gostar do propósito da pessoa, é só não olhar que tá tudo bem, tá ligado? Eu que me foda, eu que fique quieto na minha, a pessoa que curta a vibe dela e vice-versa. Tipo, a gente não vai todo mundo se abraçar, virar uma grande comunidade e cantar Kumbaya. A gente vai continuar sendo diferente. A gente vai continuar tendo vontades diferentes. Vai ter pessoas que vão querer fazer coisas que talvez incomode a moral de muitas outras pessoas. Vão ter grupos que vão querer se isolar e vão ter grupos que vão querer ficar numa comunidade maior. As pessoas tendo uma liberdade, as pessoas tendo capacidade de poder escolher o que elas quiserem. E eu sinto que essas duas premissas, tipo, as pessoas encontrando propósito, encontrando, sabe, o que faz sentido para a vida delas, e, sabe, isso sendo permitido, porque tem um dinheiro que não afeta e não corrói a moral das pessoas, não corrói a capacidade de planejamento das pessoas. Então, sim, tipo, o Bitcoin é uma cura do niilismo em todas as esferas, na esfera micro, que é a pessoal, e na escala macro, que é a política, a geopolítica mundial, assim. Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito cética, assim, eu sou até hoje, no fundo. Por isso que para mim é sempre de cair o cu da bunda, assim, sabe? É sempre surpreendente o fato de eu não conseguir achar, tipo, coisas que me assustem mesmo, sabe? Tipo, isso é o negócio que mais me convence do Bitcoin, muito mais do que outras pessoas falando, é o fato de que os cenários que eles traçam, que eles desenham, não me assustam de verdade, porque eu entendo o que vai acontecer, eu entendo a teoria dos jogos e eu vejo a segurança por trás. Sim.